Bem, boa noite. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Espero que meus convidados dessa curadoria tenham podido abordar seus temas de forma esclarecedora e eu tenho a honra de encerrar esse trabalho, esse módulo, com essa discussão sobre a moral no mundo contemporâneo e a dificuldade de pensar a vida hoje em dia. Bem, nos minutos que me antes das perguntas de vocês, eu começaria dizendo que o homem contemporâneo se vê diante de uma tripla ruptura. De uma certa maneira, o homem contemporâneo não pode pensar a moral à moda dos gregos, também não pode pensar a moral à moda dos medievais e tampouco à moda dos modernos. Talvez por isso ele aceite tão facilmente a alcunha de pós-moderno. Inicialmente, a ruptura frente aos gregos se deve a um ponto de fundamento facilmente compreensível. O pensamento dominante dos gregos partia da ideia de um universo cósmico ordenado, portanto, e finito, onde todas as coisas teriam um lugar adequado, um lugar natural, como dizia Aristóteles, uma atividade própria e, sobretudo, um telos, uma finalidade que também lhe era própria. De tal forma que essas finalidades, concatenadas entre si, organizadas e dependentes umas das outras, permitiam o bom funcionamento do todo universal. Assim, essa perspectiva de teoria, de contemplação do divino, apontava diretamente para uma ética, uma vida boa, que era uma ética de ajuste, de adequação, de posicionamento. A ética dos gregos é uma ética, portanto, dependente de encontrar o lugar natural, seja das coisas da natureza, seja da nossa própria existência. Em outras palavras, para viver bem, seria preciso viver no lugar certo, fazendo a coisa certa e alcançando a finalidade adequada. Então, é claro que a tarefa de investigação da vida boa para os gregos era uma tarefa difícil, mas tranquilizada pela existência de um universo que garantia muitas informações e a certeza da real existência de um lugar natural e adequado aonde poderíamos nos encontrar e assim permitir ao todo cósmico um bom funcionamento. Partes de um sistema, tínhamos apenas que achar o nosso lugar natural. Ora, naturalmente, o resto da natureza nunca teve essa preocupação. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, como só poderiam fazer. Esses já estão no seu lugar natural. E como prova, a felicidade. O vento até assovia, às vezes, tão feliz que é. Não pode errar, não pode viver errado. Já está no lugar certo. Já a vida humana, com 360 graus de possibilidades de existência, não garante de antemão, a priori, uma vida adequada. É preciso buscar esse encaixe, esse ajuste no quebra-cabeça do todo universal. A tarefa é difícil, mas bastante possível. Ora, evidentemente que dentro dessa perspectiva faz todo sentido uma concepção eudaimônica da vida. Em outras palavras, uma concepção em que a felicidade é a grande finalidade da vida. E é, de uma certa forma, o ponto de tangência de todas as nossas finalidades. Claro, cada um de nós é singular e, portanto, cada um de nós deve mesmo levar uma vida singular, respeitadora da singularidade do ser. Porém, existe um ponto de tangência entre as nossas finalidades
que de uma certa forma explica o ponto de tangência do nosso ser na humanidade. E esse ponto de tangência é a eudaimonia, traduzida de forma capenga por felicidade. Prefiro eudaimonia mesmo. Vida soberana, vida que vale por ela mesma, vida que esgota nela mesma a sua razão de ser, vida que não precisa de nenhuma outra para se justificar. E assim os instantes existenciais serão eudaimônicos quando se bastarem, quando se justificarem por eles próprios, tal como eu espero esteja sendo o nosso encontro. Ora, nesse sentido, uma aula eudaimônica seria, por exemplo, inútil. Uma aula eudaimônica seria necessariamente uma aula, abro aspas, que não serve para nada, porque justamente a eudaimonia é a soberania da vida. E uma coisa que serve é servil, de soberana nada tem. Nessa perspectiva, então, a busca da vida eudaimônica depende de um certo encaixe no todo universal, mas a garantia que temos é que uma vez encontrado o nosso lugar natural, uma vez achada a nossa finalidade natural, a eudaimonia é uma decorrência automática. E a vida, assim, fará sentido a cada instante adequadamente vivido. Ora, por que razão não podemos mais pensar assim? Agradável que é pensar assim, ameno que é pensar assim. Não podemos pensar assim, porque a revolução cientista, sempre os cientistas, de uma certa forma, frustraram esse panorama idílico com a denúncia de que o universo não é finito, não é organizado, não há lugares naturais, não há finalidades a priori definidas para você e, portanto, não temos um lugar aonde nos encaixar. Não há um lugar certo para amarrar o burro. Não há lugares a priori definidos como adequados. O todo não é finito e muito menos organizado. E, portanto, o universo de nada tem de cósmico, é mesmo caótico. Um universo infinito de forças e energias que se entredevoram. Um universo que não tem sentido nem direção. E muito menos lugares para nós nos instalarmos. Você me olha e diz, puxa, ficou muito mais difícil, mas não tenha dúvida. Naturalmente poderíamos conceber que Deus nos ajudasse. Afinal de contas, uma instância que nos transcende poderia nos indicar uma missão. No lugar do universo, cósmico e organizado, um Deus que o criou. No lugar do nosso telos, da nossa finalidade natural, uma missão. Uma missão preparada por Deus para que persigamos. E assim teríamos nos salvado. O universo, enquanto mundo na filosofia, pode não ser mais organizado. Tudo bem, mas ainda assim temos Deus que nos deu uma missão e uma referência tranquila e amena para que possamos nos achar e encontrar uma vida boa entre tantas as outras vidas que cogitamos e que são inferiores a essa. Ora, eis aí o problema, é que por conta das reformas e contra-reformas, Deus também claudicou, Deus também falta. Não ele mesmo, talvez, mas seus mediadores, seus exegetas, seus intérpretes. A vontade de Deus passou a ser objeto de luta, troféu, como diria Bourdieu. Um troféu disputado numa luta fratricida entre aqueles que disputam a legitimidade pela interpretação das coisas imateriais. A luta pela salvação legítima. E aí, naturalmente, condutas passaram a ser interpretadas do ponto de vista moral diferentemente, contrastadamente. Max Weber explica com tranquilidade: enriquecer para uns pecado, para outros prova da alegria de Deus com você. E aí, perdoem-me, mas avacalhou. Afinal de contas, eu não pauto mais minha vida em função da vontade de Deus, mas escolho a vontade de Deus à la carte em função da minha vida, das minhas características, da minha situação concreta no mundo. Percebam que Deus também nos faltou. E o homem moderno viveu nesse impasse, sem cosmos e sem Deus, sem lenço e sem documento concretamente.
Afinal de contas, que referência agora? Pobre Descartes precisou criar abscissas e ordenadas da mais absoluta arbitrariedade para poder situar um pontinho no universo. Por quê? Porque no universo, sem abscissas e ordenadas, nada é situável. Nenhuma referência para uma vida que pode ser infinitamente possível. Claro que sem cosmos e sem Deus, só sobrou mesmo a nós. E o homem toma o homem como referência. O homem toma o outro como referência. O homem toma a vida em sociedade como condição primária de definição da vida boa, como condição primária de elucubração sobre como viver melhor. Logo de cara surge alguém, profissional da política, espécie de patrono dos profissionais da política, a dizer, bem, se o negócio agora está na nossa mão, vive bem aquele que se dá bem, ou aumenta o próprio poder. Maquiavel, assim, respondendo ao príncipe, permite que alarguemos sua proposta, e toda e qualquer conduta será boa se alavancar a potência, aumentar o poder, a prerrogativa de fazer advir os desejos daquele que age. Naturalmente você olha e diz, puxa, mas nesse esquema o outro é apenas meio do próprio poder. E Maquiavel tranquiliza você. De qualquer forma, você ou não, é assim que acontece. Talvez Brasília seja muito explicável por Maquiavel, mas não tenho certeza que Maquiavel explique tudo. Afinal de contas, talvez haja a remota possibilidade de que nossa conduta seja definida por uma outra razão que não a busca sanguinária da própria potência. Surgem os utilitaristas, que vão concordar com Maquiavel, a ação não vale por ela mesma, vale pelos efeitos, mas o bom efeito não é aumentar o próprio poder, é alegrar o maior número. Proposta mais interessante, proposta digna de uma responsabilidade social no mundo corporativo. Naturalmente, sempre caberia perguntar, e o menor número entristecido? O que eu faço com ele? Posso matá-lo, por exemplo, como fizeram alguns? Já que não importa a sua tristeza, eliminemo-nos de vez. Afinal de contas, o maior número ficará ainda maior, reforçando a tese. O utilitarismo esbarrava em dificuldades, porque como toda proposta consequencialista, ficava muito evidente que os efeitos de uma conduta não dependem completamente de quem age. Como seria justo julgar alguém pelos efeitos, se os efeitos dependem de tantas outras causas que transcendem aquilo que pretendia o agente? Kant é quem elaborará, então, a resolução de todos os problemas morais na sua ótica. O fim da crítica da razão prática é absolutamente inquestionável. E aqui acabou o problema da moral. Sabemos que, infelizmente, talvez, ele não tenha tido razão. O imperativo categórico não se satisfaz do maior número. É preciso todo. É preciso que a minha conduta seja repetível por qualquer um. É preciso que a minha conduta seja conhecível por qualquer um. Apreciável por qualquer um. Em outras palavras, passa a ser qualquer um o critério. A lei que preside a minha ação, a máxima, o critério a partir do qual eu defino a maneira que vou agir, bem, este critério poderá ser repetido por qualquer um. E o imperativo categórico, claro, vê na questão da verdade e da mentira o seu problema maior. Infelizmente, Kant talvez tenha exagerado e a proposta universalista nos leva a autênticas barbaridades no mundo concreto, no mundo da praxis. Não mentir como imperativo categórico leva a absurdos que, na hora dos debates, poderemos exemplificar. Ora, chegamos no século XX sem uma resposta. Chegamos no século XX sem uma solução. Continuamos com o problema, não temos cosmos, não temos Deus, só temos uns aos outros e temos que definir uma maneira de articular nossas existências para viver da melhor maneira possível.